Olá, boa noite a todos. Hoje nosso grupo vai falar sobre a reforma trabalhista e o sonho americano. Bom, esse é um sonho da legislação laboral brasileira, especialmente dos economistas, pois nos Estados Unidos não há uma CLT, portanto, as ações trabalhistas seriam poucas. Os economistas brasileiros sustentam que o Brasil deveria se inspirar e adotar o modelo americano para diminuir custos. Porém, segundo Cássio Casagrande, diz que quem defende essa ideia demonstra ignorância sobre o direito e a justiça dos Estados Unidos e ainda afirma que as empresas lá gastam bilhões de dólares por ano com indenização trabalhistas. Oi, gente, o meu nome é Bárbara e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre existe CLT nos Estados Unidos ou não. Bom, nos Estados Unidos não há o que se falar em uma legislação trabalhista em forma de código ou consolidação. Por quê? Porque eles adotaram uma tradição da common law onde eles não adotam leis gerais codificadas e temáticas, e sim leis esparsas e precedentes judiciais. Então, se eu não posso falar de CLT dos Estados Unidos, eu também não posso falar de Código Penal dos Estados Unidos, Código Civil dos Estados Unidos ou Código Eleitoral dos Estados Unidos. Diferente do Brasil, onde a União ela tem competência privativa de legislar sobre o direito do trabalho, nos Estados Unidos, tanto a Justiça Federal quanto os Estados Federados podem sim editar normas sobre relações trabalhistas. Isso quer dizer, então, que uma empresa em âmbito nacional nos Estados Unidos, como por exemplo o Walmart, que está presente em todos os estados, ele precisa observar a legislação federal e a legislação estadual de cada estado onde ele está presente. E toda vez que ele for precisar pleitear na justiça, ele precisa contratar um advogado local de cada estado. Esse custo de serviço jurídico é extremamente alto. Aqui no Brasil, a gente não tem um custo tão alto assim. E lá, a diferença de uma justiça estadual para outra é tão grande que uma pesquisa diz que o risco de um empregador ser processado, ele vai de 15% no estado de Missouri a 66% no estado do Novo México. No Brasil, esse custo Estados Unidos, ele não existe, porque a nossa legislação, ela é uniforme em todo o território nacional. E aí não para por aí. A gente pensa então que a legislação estadual já é tão complicada, a federal é mais tranquila, mas na verdade, a Justiça Federal do Trabalho, ela é uma união de vários diplomas e o principal deles é o Federal Labor Standards Act, que foi editado em 1938 como parte das políticas do New Deal do presidente Roosevelt. Boa noite a todos. Eu fiquei com a parte de falar sobre se nos Estados Unidos não contém justiça do trabalho. Sim, nos Estados Unidos contém. Não é igual aqui do Brasil, mas tem suas semelhanças. Lá nos Estados Unidos, é atribuição de competência os tribunais americanos para decidirem sobre questões relacionadas a empregado e empregador. Tanto os tribunais federais como a corte dos estaduais julgam questões decorrentes ao empregado e empregador, os conflitos, que são bem semelhantes à Justiça do Trabalho aqui do Brasil. Como podemos dizer, os exemplos, né? Lá, eles julgam as atribuições que não são contabilizadas de hora extras. Lá, eles também têm ações discriminatórias de abuso de autoridade, assédio moral, assédio sexual, assim como aqui também no Brasil contém essas ações. E eles também têm 3 súmulas que eles, lá nos Estados Unidos, eles utilizaram. Eu vou citar uma que é da OG 17, do TST. E o direito do trabalho lá nos Estados Unidos é prolífico. E também nos Estados Unidos, a Suprema Corte não apenas interpreta a Constituição, mas também tem a função de uniformizar
uniformizar a interpretação da legislação federal, como também a trabalhista. Boa noite. Conforme o artigo, o número de ações trabalhistas nos Estados Unidos ele é menor que no Brasil, mas isso se dá devido aos Estados Unidos ter muitas ações coletivas, na qual um único trabalhador ele pode representar todos os demais empregados e ex-empregados que estão ou estavam em situação idêntica, de fato e de direito, pois eles automaticamente são considerados como parte no processo. Outro ponto que se alega é que no Brasil a Justiça do Trabalho ela é extremamente protetiva ao empregado, mas de acordo com a consultoria americana, 67% das ações trabalhistas nos Estados Unidos são julgadas favoravelmente ao empregado. Assim, nos Estados Unidos, em uma única ação litigam de fato centenas ou milhares de trabalhadores, o que faz com que as ações atinjam valores altíssimos. E, de acordo com o site lao360.com, as empresas americanas pagaram no ano de 2015 aproximadamente 2,5 bilhões de dólares apenas em acordos judiciais trabalhistas na Justiça Federal, relativos a processos coletivos de horas extras. Uma outra pesquisa nos mostra que nas empresas de até 500 empregados revelou que em um quinto dos processos trabalhistas nos Estados Unidos, o custo médio para o empregador, incluindo a indenização, a taxa autora e as despesas judiciais, foi de 125 mil dólares. Outro ponto interessante é que a duração dos processos é menor que no Brasil, cerca de 275 dias. E ainda que a afirmação de que nos Estados Unidos tem menos ações trabalhistas fosse verdadeira, os valores pagos pelas empresas americanas em ações desse tipo são maiores do que no Brasil. E deve-se lembrar que, especialmente em caso de danos morais ocorridos no trabalho, os valores indenizatórios nos Estados Unidos são altíssimos em razão do sistema de danos punitivos lá adotado, em que o devido é fixado considerando-se a natureza pedagógica da medida e a capacidade financeira da empresa. E o texto traz dois exemplos bem interessantes, em que os empregadores simulam um assalto no próprio estabelecimento. E no Brasil, uma pessoa recebeu a título de indenização o valor de 5 mil dólares, enquanto que nos Estados Unidos, a Justiça do Estado ela condenou o pagamento de 360 dólares, uma diferença bem grande. Outro fator que se deve ser considerado para a aparente menor judicialização das relações de trabalho nos Estados Unidos é o fato de que lá existem sistemas extrajudiciais de resolução de conflitos laborais, tanto em nível federal como estadual, que são bastante eficientes. Dessa forma, não é porque tem poucas ações trabalhistas ajuizadas que não existam conflitos trabalhistas nos Estados Unidos. E isso acontece porque lá tem menos judicialização. Boa noite a todos, meu nome é Ana Paula. Sigo agora com a conclusão, que tem por título Americano, mas não muito. Creio que poderíamos perfeitamente copiar o modelo deste país em questões trabalhistas, como, por exemplo, poderíamos autorizar por emenda constitucional que todos os estados do Brasil adotassem suas próprias leis trabalhistas e que conviveriam com a CLT. Seria igualmente válido adotar a ampliação da legitimidade nas ações coletivas na Justiça do Trabalho, para que um único trabalhador representasse em juízo todos os outros que foram lesados pelo mesmo empregador. Isto estava previsto no projeto do novo Código de Processo Civil, mas foi vetado pela então ex-presidente Dilma Rousseff, atendendo à pressão do grande capital. Poderíamos ainda adotar o critério da jurisprudência americana para fixar danos morais para que
as indenizações tivessem caráter pedagógico e fossem fixados de acordo com a capacidade financeira da empresa e não de acordo com a tarifação a partir do salário do empregador, como está no projeto de reforma.